Bom, pessoal, eu vou gravar para vocês aqui essa aula sobre memória virtual. É uma aula bastante antiga, que eu tenho aí de sistemas operacionais, mas ela vai ajudar vocês a entenderem aí bastante essa questão do escalonamento, né, de processos, né, essa questão do que é um processo pronto para execução, do que é um processo em execução e do que é um processo bloqueado, tá? Ela é uma aula sobre gerenciamento de memória, que é um assunto que a gente fala depois da questão dos processos e threads, tá? Mas eu vou trazê-la aqui adiantada para vocês entenderem melhor essa questão do escalonamento aí, tá certo? Bom, a gente já falou sobre paginação, tá? A gente falou que a memória é dividida em páginas, né? Quer dizer, naquelas aulas práticas que eu dei para vocês lá, eu expliquei o que é paginação e quando você usa memória virtual, normalmente você usa memória virtual junto com paginação, tá? Então, uma página ela pode estar na memória ou ela pode estar no disco, tá? E você tem algumas páginas que estão presentes na memória física e essas páginas são chamadas de molduras de páginas, né? Ou page frames, tá? E antigamente você não tinha isso de forma automática, né? O programador ele tinha que quebrar, se ele tinha um programa grande, ele tinha que quebrar esse programa em vários programinhas, né? E cada vez que ele fosse acessar uma parte desse programa, ele tinha que carregar esse programinha na memória, né? Isso daí era chamado de overlay, né? E o overlay ele dava muito trabalho para o programador, por quê? Porque ficava a cargo do programador quebrar o programa em programas menores, né? Quem programou em Clipper sabe disso daí, né? Que em Clipper você tinha vários programinhas, um para fazer a consulta, outro para fazer o cadastro, né, de um cliente, por exemplo, outro para fazer uma consulta numa base de dados, uma consulta específica, por exemplo, né? Então ficava a cargo do programador fazer esses programinhas aí, né? Quebrar o programa em programas menores, né? Para que esses programas menores pudessem ser carregados na memória e executar, tá? Então esses programinhas menores eram chamados de overlays, tá? E o programador ele tinha que fazer isso, né? Posteriormente, isso daí começou a ser feito pelo sistema operacional, tá? Qual que foi a constatação para isso? Né? Que a maioria do tempo os programas não são utilizados por completo, tá? Você usa apenas, você geralmente, né, quando você tem um jogo de computador, por exemplo, você não carrega o jogo todo para memória, né? Você carrega normalmente uma fase do jogo, né? Outras coisas também que não são carregadas por completo são matrizes e listas grandes, tá? Tabelas grandes, por exemplo, elas não são carregadas totalmente na memória, né? E geralmente você não usa todas as opções de um programa, você usa apenas algumas, tá? Então existem opções de programa aí que elas são utilizadas raramente. E mesmo o programa todo sendo necessário, ele não é usado todo ele em um mesmo momento, tá? Então o que você faz? Você quebra esse programa em páginas, tá? E você vai carregar para a memória apenas as páginas do programa que você vai estar utilizando, tá? Então, voltando lá naquela questão, né, o endereço que você tem numa instrução é sempre o endereço virtual, tá? Esse endereço virtual ele vai ser transformado pela MMU, né? Se a paginação estiver ativa, ele vai ser transformado no endereço de uma página, tá? Então, você vai ter o que a gente chama de conversão do endereço virtual para o endereço físico, que é o endereço da página, tá? Então, nas instruções você tem os endereços virtuais, a MMU, tá? Vai traduzir esses endereços virtuais para endereços físicos. Esses endereços físicos são endereços de páginas, tá? Essas páginas elas podem estar na memória ou elas podem estar no disco, tá? Então, veja bem, ó, o espaço de memória virtual é dividido em porções de tamanho fixo, denominadas páginas, tá? Uma página pode estar na memória ou no disco. A maioria das páginas está no disco, claro, porque o disco é maior que a memória, tá? O disco é uma memória secundária, tá? E apenas as páginas sendo utilizadas no momento que o programa está em execução, elas vão ficar na memória. Elas têm sempre o mesmo tamanho, todas as páginas, não importa se ela está no disco ou se ela está na memória, ela tem sempre o mesmo tamanho, tá? Se ela está na memória, ela é chamada de quadro de página ou moldura de página, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui você tem a página 0, né?
Aqui é a página 1, página 2, página 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E aqui você tem um espaço de endereçamento virtual. Então, de 0 a 4K, tá? Essa página do endereço virtual de 0 a 4K aqui, ela está mapeada na memória na posição 2. Então, aqui, ó, 0, 1, 2. Ó. Acompanha a setinha aqui, ó. Certo? 2 aqui, ó. Essa página de 4 a 8K, ela está mapeada na página física, na página que está na memória física, que é a página física 1, ó, tá? Você tem aqui, ó, 0, página 0, página 1, ó. Página 1 aqui. Aqui está na página 6, ó. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acompanha aqui a setinha, tá? Então, você tem esse mapeamento aqui das páginas virtuais para as páginas físicas aqui, tá? O que acontece? Então, por exemplo, aqui, ó, se você tem um número aqui, significa que a página está na memória. Se você tem um X, significa que essa página aqui está no disco, tá? Então, se ela está na memória, ela é chamada de page frame. Então, aqui você tem um page frame, aqui um page frame, tá? Aqui um page frame, um page frame. Aqui você não tem um page frame, porque a página não está na memória, está no disco, tá? Muito bem. As páginas são todas páginas de 4K. Bom, então o que acontece, por exemplo, se você acessa uma página que não está, né, na memória física, tá? Você vai gerar o que a gente chama de page fault, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Bom, então o que a MMU faz? Né? A MMU, né? O que é a MMU? É essa parte da CPU aqui, que vai transformar o endereço virtual no endereço físico, tá? Então a MMU vai mapear o endereço virtual para o page frame. Page frame é a página física, a página que está na memória, tá? Se a página estiver na memória, tá? Então ela mapeia, tá? Se a página não estiver na memória, ela vai causar o que a gente chama de page fault, tá? Falta de página, que é uma interrupção de software para o sistema operacional, tá? Então, se a página estiver no disco, você vai ter uma interrupção de software, vai ter um trap para o sistema operacional, tá? Esse trap é chamado de falta de página, tá? É necessário, portanto, uma estrutura, né? Page table. O que é o page table? Né? Page table é isso aqui, ó. Isso aqui é o page table, tá? Então, essa estrutura aqui vai dizer para você se a página está na memória ou se ela está no disco, tá? Então, é necessário, portanto, uma estrutura page table que diga para um dado endereço virtual qual é o número do seu page frame ou se a página está no disco. Se está no disco é X, X significa que está no disco, né? Então, você olha o page table aqui, ó. Esse aqui é o page table. Se tiver X, a página está no disco, tá? Se tiver um número, ela está na memória. Significa que isso aqui é um page frame, tá? Então, por exemplo, você vai acessar a página virtual 2. A página virtual 2 está no endereço 8192, né? Lembrando que as páginas virtuais começam no 0, tá? Então, ó, essa aqui é a página virtual 0, essa aqui é a página virtual 1, essa aqui é a página virtual 2, tá? Então, essa página virtual 2, né, eu acessei o endereço 8192, está na página virtual 2, tá? Ela vai ser mapeada em qual página real? Essa daqui, ó, página virtual 6. Ou seja, o meu 8K vai ser mapeado para 20K, certo? Então, se você olhar aqui, ó, meu 8000 vai ser mapeado para 24.000, tá? Esse 24.000 está na página física 6. As páginas físicas também começam do 0, ó. Então, se você olhar aqui, ó, essa aqui é a página física 0, página física 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, você vai ter, a MMU vai consultar, tá? O page table, a MMU consulta o page table e faz o mapeamento da tabela, da página virtual para a página física, tá? Dessa forma aqui, ok? E se você acessar a página virtual 8, tá? Bom, se você acessar a página virtual 8, então vamos contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A página virtual 8, ela não está mapeada na memória, tá? Então, essa página aqui, ela não está mapeada na memória. O que tem que acontecer, tá? Eu tenho que fazer um algoritmo de troca de páginas aí, tá? Se a página não está na memória, eu tenho que trocar a página. Como é que eu vou fazer isso, tá? Eu tenho que remapear o sistema operacional, então ele vai ter que remapear a página. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma página menos usada, escrever o seu conteúdo de volta para o disco, tá?
Então, ela vai, esse daqui é o algoritmo que eu estou falando, o algoritmo LRU, tá? Least Recently Used, tá? Então, ele vai pegar, vamos supor que o PageFrame 1 ele seja o menos usado, tá? Então, o PageFrame 1 é uma página que está na memória física, só que ela está sendo menos usada, tá? O que eu vou fazer? Vou escrever o conteúdo do PageFrame 1 de volta para o disco, liberar essa página de memória e carregar a página que eu quero, né? Que é a página virtual 8, vou carregar essa página para a memória, tá? E aí vou mudar o mapeamento. Ah, professor, eu não entendi. Calma que você vai entender, porque eu tenho uma animação aqui que vai fazer você entender, tá? Então, primeira coisa, né? Vou pegar a página menos usada, tá? Então, o que vai acontecer aqui, né? Vamos lá. Primeira coisa, vai ter uma falta de página, que é um trap para o sistema operacional. O sistema operacional vai ver que a página está no disco, tá? Eu vou ter que carregar essa página na memória, mas antes eu tenho que liberar uma página de memória, tá? Aí eu carrego a página para a memória, faço o reajuste da tabela de páginas e reinicio a instrução que tinha parado. Então vamos ver isso na prática, tá? Então vamos supor o seguinte, ó, a CPU ela quer ler o endereço 32.780, tá? Eu vou acessar o endereço 32.780, a CPU vai acessar esse endereço, tá? Então, 32.780. Tá aqui mais ou menos, né? Certo? Então aqui ele verificou que a página está no disco, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que liberar uma página da memória. Eu vou liberar a página 1 aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa página 1 aqui e escrever ela para o disco, tá? Então ela estava sendo apontada, ó, veja aqui, ó, ela estava sendo apontada por esse ponteiro aqui. Essa página 1 aqui, ela estava sendo apontada por esse ponteiro aqui. Eu vou pegar essa página aqui e escrever de volta para o disco. Então, desfiz o mapeamento aqui, tá? Vou escrever essa página para o disco. Ó, essa página vai para o disco, vai para a área de swap do disco. Aqui eu desfaço o mapeamento também. Aqui não vai estar apontando mais para o PageFrame 1, vai estar apontando para um PageFrame no disco aqui, PageFrame X, tá? Ok? Aí o que eu vou fazer? Eu quero acessar a página virtual 8, que é o endereço 32.780. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa página que está no disco, está na região do swap, carregar para a memória. Carregar para a memória onde? Carregar para onde eu liberei espaço da memória, que foi aqui, certo? Então eu carrego a página do disco para cá, certo? E aí refaço o quê? Refaço o mapeamento aqui, ó. Então esse endereço virtual aqui, agora ele está mapeado para o PageFrame 1, tá? Ou seja, ele está mapeado para o endereço físico dessa página aqui, ó, tá? Então o PageFrame é ajustado e aí o programa vai continuar a execução dele, tá? Aqui é um detalhe de como é feita a tradução, né, do endereço virtual para o endereço físico, né? Então você tem o PageTable aqui, tá? E você tem um disco de presente ou ausente, né? Se tiver ausente é como se fosse o X da nossa figura lá, tá? E aí você tem 4 bits para o endereço virtual, né? Mas você só tem 3 bits aqui para o endereço físico e o offset é o mesmo, tá? Então é assim que é feito o mapeamento. Normalmente no page table, tá? Você vai ter o bit de presente ou ausente, você vai ter o bit se a página foi modificada ou não, vai ter o bit de proteção, vai ter o bit de referenciado, tá? O que normalmente a gente tem quando você fala de descritores, tá? Quando a gente falou dos descritores lá, vocês viram que tem uma estrutura parecida com isso, tá? Então, um descritor pode estar mapeado numa página ou num conjunto de páginas, tá? E você pode ter páginas, tabelas de páginas multinível aí, né? Depende do sistema que você está. Mas basicamente o que eu gostaria de falar para vocês é o que acontece quando você tem uma falta de página, tá? Vamos estudar isso daqui agora com escalonamento para ver como é que isso daqui funciona com escalonamento. E aí vocês vão entender o seguinte, vocês vão entender
como que o escalonamento funciona em detalhes, tá? E também vou entender como que acontece a trap e qual que é a diferença de trap, né, que é interrupção de software, para interrupção de hardware, né? Porque no curso foi falado sobre interrupção de hardware, mas eu não dei o exemplo para vocês de como isso é tratado, de como isso influencia no escalonamento do processo, quando que o processo fica bloqueado, quando que ele não fica bloqueado, tá? Então todos esses detalhes vocês vão ver agora nessa animação que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos supor então o seguinte cenário, né? O usuário colocou 4 programas aí, iniciou 4 programas, tá? Só que como eu tenho apenas uma CPU, apenas um desses 4 programas aqui, que eu estou chamando de programa A, programa B, programa C, programa D, apenas um deles pode estar em execução num determinado instante de tempo, tá? Então, como eu só tenho uma CPU, ou eu estou executando o programa A, ou o programa B, ou o programa C, ou o programa D, ou eu estou executando o sistema operacional, tá? Ou um processo do sistema operacional, no caso, o escalonador, tá? No caso, né, o escalonador, se você tiver um SO monolítico, ele vai fazer parte do SO. Se o seu SO não for monolítico, ele vai ser um processo do seu sistema que vai ter uma prioridade maior, tá? Mas eu vou supor aqui que eu vou estar fazendo um escalonamento do tipo round robin, tá? E que o programa em execução no momento é A, e os programas B, C e D eles estão prontos, tá? E não tenho nenhum processo bloqueado. A pergunta que você deve se fazer é, o que é isso daqui, né? Bom, isso daqui é uma fila, tá? Então, como eu só tenho uma CPU, na fila de execução eu só vou ter um processo. Eu só tenho uma CPU, né? Se eu tivesse mais de uma CPU, eu poderia ter mais de um processo na fila de execução, tá? Mas como eu só tenho uma CPU, eu só tenho um processo. E os programas prontos são aqueles que não têm nenhuma restrição quanto à execução. Ou seja, eles estão na fila dos prontos, significa que eles podem ser executados imediatamente, tá? E qual que eu pego para execução? Que está o primeiro da fila, tá? Quando termina o tempo de execução de um processo, tá? Ele vai para o final da fila. Quando termina o time slice do processo, ele vai para o final da fila. De qual fila? Da fila dos prontos, tá? Então a gente vai ver isso acontecer. E quando o processo está esperando entrada e saída, ele fica bloqueado, tá? Então essa é a diferença do processo pronto para o processo bloqueado. O processo bloqueado é aquele que está esperando a entrada e saída, tá? Então isso tem que ficar bem claro para vocês aí, tá? Certo, então eu vou fazer minha animação aqui, tá? Então eu estou executando o programa A, né? A CPU está executando o programa A, tá? E o que aconteceu? O programa A acessou o endereço 2000 aqui, tá? Esse endereço 2000 a gente está supondo, tá? Que é um endereço virtual, 2000 é um endereço virtual, só que esse 2000 aqui não corresponde a uma página que está na memória física, tá? Essa página de endereço 2000 ela está no disco. Então o que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que pegar esse processo, sistema operacional, e bloquear esse processo. Por quê? Porque ele vai precisar fazer entrada e saída, tá? E entrada e saída é uma operação demorada, tá? É uma operação que vai gastar muito tempo de CPU. Então, esse processo A, como ele gerou um page fault, e o page fault é uma interrupção de software, é um trap para o sistema operacional, e se é um trap, ele vai acontecer sempre no mesmo local, ou seja, sempre que eu executar essa instrução aqui, ela pode ou não originar um trap. E se ela originar um trap, vai ser exatamente nesse local aqui. Essa é uma das diferenças entre as interrupções de hardware e as interrupções de software, tá? Isso daqui, como é uma interrupção de software, ela é síncrona. Significa que ela sempre acontece nesse ponto. Então, o page fault, tá? Ela é uma interrupção de software, ela é síncrona, ela sempre vai acontecer aqui, ó. Aqui, tá? Presta atenção nisso. E aí, o que vai acontecer, né? Eu tentei acessar, a MMU gerou uma trap, tá? O sistema operacional recebeu essa trap, essa interrupção de software. O sistema operacional, eu vou entrar agora no sistema operacional, vou mudar para o modo kernel, tá? Então, eu saio do modo usuário, vou para o modo kernel e começo a executar o quê? O escalonador, tá? O que o escalonador ele vai fazer? Ele vai tirar o programa A de execução e vai colocar o programa A como sendo bloqueado, tá? Então, o programa A,
ele vai passar para a fila dos bloqueados. Note que a CPU agora não está mais executando o programa A. A CPU está executando o sistema operacional. Mais especificamente, a CPU está executando o scheduler, está executando o escalonador, e o escalonador colocou o programa A como sendo programa bloqueado. Tá? Por quê? Porque esse programa A causou uma trap, causou uma interrupção de software. Tá? Muito bem. O que o escalonador agora ele vai fazer? Né? Bom, o escalonador bloqueou o processo. Agora, o sistema operacional, ele vai, através de instruções aí, ele vai fazer com que a controladora de disco leia esse endereço aqui, tá? Primeiro, né, ele vai pegar, primeira coisa, né, antes disso, antes de chamar a controladora, né, ele vai ter que escolher a página menos recentemente usada e jogar essa página para o disco. Tá? O sistema operacional vai ter que fazer isso. Ele vai ter que pegar uma página de memória, que é uma página que está sendo usada com pouca frequência, escrever no disco, e depois ele vai ter que pegar a página que eu quero acessar, tá? Que é a página 2000, tá? E carregar do disco para a memória, e fazer o ajuste da tabela de páginas. É isso que o sistema operacional vai ter que fazer aqui. Tá? Então vamos supor que o sistema operacional já pegou, já fez isso daí e já instruiu a controladora. Tá? O que eu vou fazer agora? O escalonador, nota que eu ainda estou executando o sistema operacional, eu só fiz aí a programação da controladora para carregar a página para a memória para mim, para eu poder programar, poder ser desbloqueado depois. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, tá? Eu vou pegar o escalonador, né? O escalonador vai escalar agora o próximo programa que está pronto para execução. O escalonador ele nunca pega um programa bloqueado para executar, ele sempre pega um programa pronto, tá, pessoal? Então o escalonador vai pegar o programa B aqui e vai começar a executar o programa B. Vai colocar o B em execução. Então ele tira da fila dos prontos, coloca na fila de execução aqui e começa a executar o programa B. Tá? Ele vai executando aqui o programa B. Cada programa tem o seu time slice. Tá? E aí o que aconteceu? O programa B executou por um tempo suficientemente grande. Tá? Então acabou o time slice, acabou a fatia de tempo do programa B. Acabou o tempo que o programa B podia usar a CPU. Acabou o tempo de CPU do programa B, tá? Então, o que vai acontecer com o programa B? Ele vai voltar para a fila de prontos. Não para a fila de bloqueados, mas para a fila de prontos, tá? Certo? Por quê? Porque acabou o time slice dele, tá? E aí o escalonador vai escalar, né, o próximo programa para executar. Qual que vai ser o próximo programa que ele vai escalar? Vai ser o programa C, tá? Porque isso aqui é um round robin, tá? Então ele vai colocar o programa C em execução, tá? Vai colocar o programa C em execução. Então aqui eu coloco o programa C em execução e passo o ponteiro de execução para o programa C. Então veja que aí eu passo do modo kernel para o modo usuário e começo a executar o programa C. E aí vou executando o programa C, tá? Aí o que acontece? O disco termina de carregar a página virtual que eu pedi para ele carregar para a memória física, tá? E aí o disco ele vai gerar uma interrupção de hardware, tá? Então essa interrupção de hardware vai ser processada pela rotina do sistema operacional, pela rotina de tratamento de interrupção do sistema operacional, tá? Essa rotina de tratamento de interrupção do sistema operacional, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o programa A e desbloquear, tirar da fila de bloqueados e colocar na fila de prontos, tá? Por quê? Porque o programa A ele não está mais impedido de executar, porque agora a página que ele queria está na memória física, então ele pode ser executado. Então ele vai sair da fila de bloqueados e passar para a fila de prontos, tá? Então o programa passa de bloqueado para pronto, certo? E aí terminou o tratamento da interrupção de hardware do disco, você desbloqueou o processo, tá? E aí o que você continua fazendo? Você continua executando o C, tá? Continua executando o C. Só que o C, veja que o C ele chamou a int 13, tá? A int 13 é a interrupção de software do disco, tá? Veja que agora é uma trap aqui também, ó. Por quê? Porque int 13 aqui vai chamar o disco, tá? Eu vou querer ler do disco, tá? Então, sempre que eu vou ler do disco, como o disco é um dispositivo lento, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que bloquear o processo, tá? Então, o programa C, ele vai ler do disco, ele vai ser o quê? Bloqueado, tá? Então, ele vai passar para a fila de bloqueados, tá? Quando o disco terminar a leitura, tá? Eu vou desbloquear o processo C,
tá? Mas antes eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e escalar o próximo processo que está pronto para execução, que é o programa D, e vou colocar em execução, tá? Então tira da fila de prontos, coloca na fila de execução. E aí eu fico executando o programa D até acontecer o quê? O time slice, tá? Do processo D, tá? Porque o processo D, o programa D, ele rodou um tempo suficientemente grande. Então ele perdeu a CPU, né? A CPU foi retirada de forma preemptiva dele. Então o programa D, ele vai sair da fila de execução e passar para a fila de prontos, tá? E aí o próximo programa, que vai ser o programa B, vai ser colocado em execução, tá? Aí o programa B, ele vai acessar o endereço 2000, tá? Aí você fala assim, não, mas o 2000 ele gerou um trap aqui no A, né? Ele vai gerar um trap aqui no B? Não, porque agora 2000 ele já foi, né? A página virtual 2000 foi colocada na memória física, tá? Então aqui eu vou conseguir acessar o endereço 2000, por quê? Porque a página virtual agora virou um page frame, ou seja, ela está na memória física, tá? Então aqui eu vou conseguir acessar a página 2000 e o B ele não vai ser bloqueado, tá? Ele continua a execução normalmente aí, certo? Finalmente o B vai sofrer eu vou ter uma interrupção de clock, tá? Como é que eu sei que quando acaba o tempo de um programa? Quando acontece uma interrupção de clock. A interrupção de clock é uma interrupção de hardware. Essa interrupção de hardware chama o scheduler. O scheduler tira a CPU de um programa e dá a CPU para o outro. Então, agora que aconteceu um time slice, agora que aconteceu uma interrupção de relógio, né? O que eu vou fazer? Vou tirar a CPU do programa B e vou dar a CPU para o próximo programa pronto, que é o programa A, certo? E aí eu continuo a execução do programa A aqui, certo? Então aqui, pessoal, vocês conseguem ver, tá? Vocês conseguem ver com essa animação aqui bastante coisa aí sobre o que a gente falou aí sobre a questão de como funciona o escalonamento, como que funciona a troca de contexto, tá? Então, por exemplo, quando eu coloco o programa em execução, eu pego todas as variáveis que estão no task struct do A e coloco na CPU, né? E quando eu coloco o programa A como pronto, o que eu faço? Eu salvo o contexto do programa A na task struct do A e coloco o A na fila de prontos, certo? Então, eu salvo todas as variáveis da CPU, né, do programa A, e o programa A ele fica sendo pronto, certo? E quando eu vou colocar ele em execução, eu coloco todas as variáveis na CPU novamente para o programa poder ser executado, ok?